Olá, irmãs e irmãos da PIB Araruama, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo do mês de março. Nós queremos já aqui que vocês se sintam à vontade, deixar o nosso convite para que o seu coração seja um local de receber a palavra de Deus nesta hora, neste momento. Hoje estamos como proposta o estudo da revista Visão Missionária com o título Mulheres que Compartilham Graça e Misericórdia. Nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que nós recebemos do Senhor a graça que vem dele e a misericórdia que vem do Senhor. E que de que maneira nós podemos então e devemos, como mulheres dele, do nosso Pai, do Senhor, repartir isso, compartilhar e inclusive sermos usadas para o reino de Deus e por Deus. Então nessa hora fica aqui o nosso convite para esse estudo e que Deus possa abençoar o seu coração, a sua vida, a sua casa, a sua família. Vamos então agora ouvir uma participação musical, que esse louvor fale ao seu coração. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesto teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor.
Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Amém. Que esse louvor possa ter edificado a sua vida e falado ao seu coração. Deus possa ter sido um porta-voz através da voz da Rafaela. Muito obrigada, Rafaela, por mais uma participação musical aqui conosco. Então, nessa hora, eu gostaria de dar aqui as boas-vindas à Aline. Seja bem-vinda ao nosso estudo das mulheres. A Aline é membro aqui da igreja há quantos anos, Aline? Muito tempo, né? Mais de 20. Só de Mensageiros do Rei, eu acho que tem o quê? 15 anos que a gente se conhece, mais ou menos? 15, 16, acho que é por aí, né? E a Aline é a esposa do pastor Jonatas, mãe da Letícia e do Davi, atuante aqui na nossa igreja, e foi convidada nesse mês para dar esse estudo. E nós queremos rogar ao Senhor nesse momento pela vida dela. Cremos que Deus já ministrou tudo o que será dito em seu coração e pedimos agora a direção do Senhor. Então vamos orar nessa hora? Nosso Deus, nós queremos te agradecer em primeiro lugar pela vida que o Senhor nos dá, por essa oportunidade de falar de Ti, estudar sobre o Senhor, aprender mais de Ti. Obrigada, Deus. Nós somos ricamente agradecidas e somos abençoadas por isso. Quero colocar em Tuas mãos o estudo que será ministrado nesse momento. Te pedir que o Senhor use a vida da Aline e que tudo que sair da boca dela seja diretamente do Teu coração. E que esse estudo possa ser abençoador na vida de cada um que estará ouvindo nessa hora. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Carol, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje falando sobre esse tema, né? Um tema tão necessário, tão propício. Nós temos vivido dias difíceis, né? Quantas pessoas estão sofrendo, perdendo pessoas, perdendo seus empregos. E Deus nos convida nesse tempo, né? A compartilhar da sua graça e da sua misericórdia. E eu queria começar fazendo uma distinção entre essas palavras, né? Graça e misericórdia. Misericórdia, segundo o dicionário, ela significa um coração compadecido, né? Ter compaixão de coração. E na misericórdia, a gente vê que Deus, ele não nos dá aquilo que nós merecíamos. É como se ele nos poupasse de algo ruim. E a graça, que é uma dádiva, um favor imerecido, a gente vê Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. A maior revelação da graça é Jesus Cristo. E tem um versículo na Bíblia em que a gente pode ver, né, essas duas palavras, a graça e a misericórdia. Não tem a palavra propriamente dita, mas a gente consegue enxergar os conceitos. Esse versículo está em Romanos 6, 23. Se você quiser abrir sua Bíblia e acompanhar a gente na leitura, é um versículo bem conhecido. Ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, na primeira parte, quando a gente lê que o salário do pecado é a morte, a gente entende que, como pecadores que somos, nós merecemos a morte, a condenação eterna. Mas não é isso que Deus nos dá, né? Ele, por sua misericórdia, nos oferece seu perdão através de Jesus. E na segunda parte, quando a gente lê que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, a gente vê com clareza a graça do Senhor, Ele nos dando a salvação. Nós não merecemos a salvação, ela vem pela graça.
Mas então, como compartilhar, né, essa graça e essa misericórdia? Eu separei aqui 3 características de mulheres que compartilham graça e misericórdia. E a primeira característica diz assim: mulheres que compartilham graça e misericórdia são mulheres totalmente conectadas com o Senhor. Elas possuem um relacionamento íntimo, sincero, profundo com Deus. Porque, na verdade, a gente só pode dar aquilo que a gente tem, né? Eu só posso compartilhar uma coisa se eu possuir, né, essa coisa. Então, a gente tem que buscar todos os dias no Senhor. Jesus é a fonte de toda graça, de toda misericórdia. Eu preciso buscar nele todos os dias para que eu seja capaz de transbordar essa graça e essa misericórdia. Há alguns domingos, a Carol, numa lição da IBD sobre planejamento, ela citou uma frase, não vou lembrar exatamente, mas ela dizia mais ou menos assim, que às vezes a gente tem muito tempo para Deus, mas a gente não tem tempo com Deus. E eu achei muito interessante porque isso acontece muito, né? Às vezes a gente está tão preocupado em servir na igreja, em servir o nosso próximo, e a gente não separa aquele tempo de qualidade com o Senhor, né? Relacionamento com Deus é construído diariamente, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente passa tempo com Deus. E servir a Deus é muito importante, é muito necessário, mas relacionamento com o Senhor é vital, é essencial para a nossa sobrevivência, né? Teve uma live também da Unijovem, que a Diana, ela deu um testemunho sobre frutos no deserto, eu acho que era o tema, e ela compartilhou o deserto que ela passou, né, pela perda do seu pai, nosso irmão querido. E aí ela falou que às vezes quando ela estava assim angustiada, né, triste, ela parava e ela ia orar, e isso trazia paz, né, ela acreditava ali que tudo ia dar certo, né. Então, a oração, quando a gente fala com Deus, é isso que a gente sente. A gente tem paz, mesmo em meio ao caos. A gente tem consolo, tem abrigo. Tudo que precisamos a gente encontra na presença do Senhor. A gente encontra no Senhor, né? A palavra de Deus nos diz em Salmo 63:1, assim: ó Deus, Tu és o meu Deus. Procuro estar na Tua presença. Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de Ti como uma terra cansada, seca e sem água. E ainda em Tiago a gente pode ler: cheguem perto de Deus e Ele chegará perto de vocês. Então, que a gente possa buscar esse relacionamento com o Senhor diariamente, para que assim a gente possa, cheios de Deus, transbordar isso na vida de outras pessoas. E a segunda característica que eu queria compartilhar, né, com vocês é que mulheres que compartilham graça e misericórdia, elas têm prazer em servir, elas são envolvidas com a obra do Senhor. E aí, sobre esse tópico, eu queria compartilhar algo que aconteceu comigo logo no início da pandemia, no ano passado, quando tudo fechou de repente, né? Foi assim, nós fomos pegos de surpresa, de uma hora para outra eu me vi em casa, sem poder sair com 2 crianças, com as escolas, né, sem funcionar. E aí, como mãe, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa para tornar esse período o mais leve possível para eles. E aí comecei a inventar atividade física, trabalho de manuais, a gente se reinventa, né? Isso aí, meio que como professora deles. E aí fazia muitas receitas também com eles, eles amavam. E aí teve um dia, especificamente, que eu estava muito cansada, tinha feito muita coisa em casa, mas aí no final do dia eu resolvi fazer um bolinho, assim. E aí, quando eu tava indo pra cozinha pra fazer, eu passei pela sala e olhei Letícia e Davi lá e fiquei pensando assim, se eu chamar eles pra me ajudar, eles vão gostar tanto, né? Eles vão ficar felizes. Mas eu falei, nossa, mas imagina a bagunça que eles vão fazer. Eu tinha acabado de arrumar a cozinha, eles iam com certeza fazer a maior bagunça. Sem contar que, assim, um bolo que eu faria em 15 minutos com eles eu demoraria, sei lá, 1 hora. Mas, assim, coração de mãe, né? Sempre fala mais alto. E eu acabei chamando. E eles ficaram felizes da vida, a gente foi pra cozinha, fizemos o bolo, eles se divertiram, passei ali aquele tempo com eles, foi muito gostoso. E sim, eles fizeram bagunça na cozinha, demorei muito tempo, mas aí no final eu fiquei refletindo assim, imagina se eu tivesse ido lá na sala, chamar Letícia e Davi, e eles não tivessem aceitado o convite, né? Não, mãe, agora não, a gente tá cansado. Ou então, se eles tivessem aceitado, mas com má vontade, sabe? Achando que estavam me fazendo um favor, eu ia ficar muito triste. Porque, assim, eu tinha na minha mente que aquilo que eu estava fazendo, chamar eles para me ajudar, era algo muito bom, né? Era algo muito, muito bom para eles.
E aí eu fiz uma analogia assim, pensei que muitas vezes a gente faz isso com o serviço de Deus, né? Deus às vezes nos dá oportunidade, nos convida para servir a Ele, e a gente muitas vezes diz, não, eu não tenho tempo, ou não, eu não estou preparado para fazer isso, e a gente coloca 1000 empecilhos na frente, ou então às vezes a gente aceita, mas aceita de má vontade, aceita achando que está fazendo um favor para a pessoa, né, que às vezes foi usada por Deus para chamar a gente para participar daquela obra. E isso deve entristecer muito o coração de Deus, né, porque Deus, ele é todo poderoso, ele é perfeito, ele criou o mundo sozinho, ele não precisa da gente para nada, assim. Então, quando Deus chamar a gente para servi-lo, isso significa que ele não está fazendo isso porque ele precisa de um favor nosso, ele não está fazendo isso para preencher uma necessidade, ele está te oferecendo um privilégio, né? É um privilégio servir ao Senhor. E as mulheres que compartilham graça e misericórdia, elas têm essa consciência de que servir a Deus é um privilégio. A palavra de Deus nos diz assim, Romanos 12:11. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. E no finalzinho do versículo 5 do capítulo 22 de Josué, diz assim, sirvam ao Senhor com todo o coração e com toda a alma. Isso que nós devemos fazer, servir ao Senhor com alegria, reconhecendo que é um privilégio, sabe? Às vezes a gente serve a Deus por obrigação, para cumprir a agenda. Não, eu estou escalado, então eu tenho que ir. Mas esse não deve ser o nosso pensamento, né? O servir ao Senhor começa no nosso coração, quando a gente tem o desejo de servir a Ele. E a terceira característica que eu queria falar, acho que eu tô falando rápido demais, né? A terceira característica, ela diz que mulheres que compartilham graça e misericórdia, elas possuem um coração grato. E sobre a gratidão, eu acho muito importante a gente dizer que a gratidão, ela independe de fatores externos, né? A pessoa grata, ela é grata apesar das circunstâncias. Ela é grata na riqueza, na pobreza, na saúde ou na doença. E em Lucas 17, nos versículos de 11 a 19, a palavra de Deus nos fala sobre a cura dos 10 leprosos, né? Jesus, voltando de uma das suas viagens da Galileia para a Judéia, ele cura 10 leprosos. E aí apenas um volta para agradecer. E nesse momento Jesus olha para aquele leproso e fala, ué, mas eu curei 10, cadê os outros 9? Só você voltou para me agradecer? E eu imagino a tristeza de Jesus ao fazer essa pergunta, a decepção dele, né? Porque ele curou 10, mas só um voltou, né? Quanta ingratidão. E eu vejo que a ingratidão, ela fere o coração de Deus, né? E as pessoas ingratas, elas nunca reconhecem o cuidado de Deus, as bênçãos que Deus derrama sobre a vida dela, né? Elas estão sempre reclamando, murmurando, insatisfeitas. Hoje em dia, por causa das redes sociais, nós somos levados a esse caminho da insatisfação, né? Porque a gente está o tempo inteiro se comparando ao outro, vendo que o outro fez uma viagem ou comprou um carro novo e a gente fica ali se comparando o tempo inteiro. Isso gera uma frustração, uma insatisfação. Eu estava assistindo uma palestra sobre gratidão e aí a palestrante estava comentando que quando ela era mais jovem, os filhos dela eram pequenos ainda, uma vez o marido dela chegou em casa e falou assim, fulana, arruma suas malas porque a gente vai passar um fim de semana na serra. Gente, a melhor frase pra você ouvir, né? Arruma as malas que a gente vai viajar. Ai, que saudade de viajar. É muito bom, né? Viajar. E aí, ela ficou super feliz e foi lá arrumar as malas dela, arrumou as malas das crianças. E aí, depois que ela terminou, ela tava super feliz. Quem não queria, né? Passar um fim de semana na serra com as crianças, com a família. E aí, quando ela terminou tudo, ela sentou e foi olhar o celular e ela viu nos stories de uma amiga que essa amiga estava em Paris. E aí isso bastou para que a viagem dela, aquela viagem tão maravilhosa, que ela estava tão feliz, aquela viagem perdeu o sentido, porque ela quis se comparar à amiga. Poxa, ela tá lá em Paris e eu vou para a Serra? Então, assim, às vezes a gente está tão preocupado com o que Deus tem dado na mão do nosso próximo, que a gente não olha para as nossas próprias mãos para ver o que Deus tem nos dado. E Deus nos dá tanto, Deus tem nos dado tanto, né? Então,
A ingratidão, ela é algo que desagrada muito o coração de Deus. Mas o caminho contrário, né, a insatisfação, é o caminho da gratidão. E a gratidão, sim, a gratidão, ela alegra o coração de Deus. A gratidão, ela é um sinal de caráter cristão, né? A palavra de Deus nos diz em 1 Tessalonicenses 5,18, assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vocês já pararam para pensar que nesse versículo, se a gente substituir em tudo dai graças por gratidão, em tudo seja grato, a gente entende que a vontade de Deus é que nós sejamos gratos? A gratidão é a vontade de Deus para a nossa vida, né? E às vezes a gente não entende isso, a gente vive reclamando, vive murmurando. E outra coisa que me chama a atenção nesse versículo é que nele não está escrito quando você tiver uma casa maravilhosa e você vai dar graças a Deus. Quando você tiver um emprego maravilhoso, dê graças a Deus. Não, é em tudo nós devemos dar graças, né? Se nós tivermos nosso emprego ou não, se nós tivermos uma casinha humilde ou um casarão, a gente tem que dar graças a Deus em tudo. Se a gente for para a Serra ou se a gente estiver em Paris, a gente tem que dar graças a Deus, né? E as mulheres que compartilham da graça e da misericórdia do Senhor, elas têm essa consciência, elas têm esse entendimento, né? Elas são tão gratas que elas querem compartilhar aquilo que elas têm recebido. E, para finalizar, né, para a gente concluir, eu queria deixar 3 perguntas, né, para a gente refletir, para a gente se autoanalisar, né? Será que nós temos conseguido agir com graça e misericórdia no nosso dia a dia, no nosso trabalho, dentro da nossa casa? Às vezes a gente tem facilidade em agir com graça e misericórdia com o nosso próximo, mas dentro da nossa casa, às vezes, a gente não faz isso, né? E o nosso primeiro campo missionário, o primeiro lugar onde a gente tem que treinar todas essas coisas é ali, dentro da nossa casa, com a nossa família. Então, que a gente busque exercer isso primeiro, dentro do nosso lar. E a outra pergunta é: será que eu sou sensível às necessidades do outro? Nós temos vivido um tempo de tanta necessidade, tantas pessoas necessitando de uma palavra de esperança, né? Gente precisando de comida. As pessoas têm muitas necessidades hoje em dia. Será que eu estou tendo um olhar sensível para o meu próximo? Será que eu tenho essa misericórdia, esse coração que se comove com a dor do outro? E a terceira pergunta é: dessas 3 características mencionadas, qual que eu preciso melhorar? Será que eu preciso melhorar o meu tempo com Deus? Preciso buscar ter um relacionamento melhor com o Senhor? Será que eu tenho dedicado pouco tempo a isso? Será que eu estou servindo a Deus com alegria, com prazer? Ou se estou servindo a Ele para cumprir uma agenda? Será que eu tenho sido grato o suficiente? Então, a minha oração, né, nesse momento é que seja o desejo do nosso coração nutrir um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor, buscar servi-lo com prazer, com alegria e alegrar o coração dele também com a nossa gratidão. Teve uma frase que eu li, eu não sei aonde, não sei se eu escutei, se eu li, mas ela ficou marcada, né, na minha mente e eu queria finalizar com ela. E ela diz assim: ter graça e misericórdia é acolher em nosso coração alguém desprovido de qualquer recurso, assim como Deus nos acolhe em sua presença todos os dias, sem merecermos, né? Que a gente tenha essa consciência e que a gente busque todos os dias compartilhar a graça e a misericórdia do nosso Deus. Carol, você pode orar? Antes de fazer essa oração, essa frase é linda. Anota, por favor. Vamos usar para colocar aqui no vídeo também como forma de visual, né? E antes de orar por esse assunto, para que nós possamos ser essas mulheres, né, com essas características que estão além da revista, né? Elas estão na palavra de Deus. É importante a gente entender que assim, nós temos um propósito, né? Aquilo que Deus nos chama, nos comissiona para fazer, aquilo que Deus nos pede para fazer, aquilo que Deus nos manda fazer. E através disso, Deus deseja que a gente cumpra o que Ele manda, né? Que a gente obedeça aquilo que Ele está dizendo, olha, desse jeito, dessa forma, dessa maneira. E que nós possamos, através dessas ordens, refletirmos a graça e a misericórdia de Deus.
é como a Aline comentou, talvez dentro de casa é um local que a gente precisa um pouco mais estender isso, mas do lado de fora, quando as pessoas olharem para nós, enxergarem apenas com o olhar que nós somos de Jesus, somos do Senhor, porque tem alguma coisa diferente, né? Não é uma roupa que caracteriza um segmento religioso, mas é a forma de ser, de compartilhar isso, que a própria frase diz, né? Se Deus nos recebe dessa forma todos os dias em sua presença, porque a gente não merece mesmo, e eu falo isso arrepiada, porque a gente tem que entender essa condição de ser humano que nós temos, né? E por que não nós não abrirmos os braços para as outras mulheres, os outros que são os nossos irmãos, tanto homens quanto mulheres? Há muito que se fazer, né, Aline? Há muito que se fazer na seara de Jesus, na igreja, no que se diz em relação ao reino. E que nós possamos ser, sim, que eu possa ser, que você, como minha irmã em Cristo, possa, nós aqui dessa igreja, possamos ser essas mulheres que olham, têm olhares misericordiosos e olhares que possam não só ser olhares, mas com expressões de atitude, de graça e misericórdia. Então vamos orar, né, por isso. Deus, nós queremos, Pai, te dizer que reconhecemos a nossa limitação, as nossas falhas, dizer que nós dependemos totalmente do Senhor. Em nome de Jesus, nos receba em Tua presença nessa hora. O Senhor conhece cada coração, as intenções que habitam em nós, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos aflige, aquilo que nos motiva e nos alegra. O Senhor sabe dos medos que temos, das alegrias também, mas que acima disso tudo, o Senhor, com a Tua mão poderosa, possa nos fazer entender aquilo que o Senhor quer que sejamos, Pai. Para que em tudo que nós façamos, em tudo que nós possamos falar, nós possamos ser mulheres, homens também, servos do Senhor, que acolhem os outros, que sejam pessoas que tenham os frutos do Espírito Santo e que sejamos pessoas que glorifiquem o Teu nome através da nossa forma de viver. Nos permita isso, Deus, nos permita compartilhar, dividir, oferecer a graça e a misericórdia que vem do Senhor na nossa forma de viver. Te pedimos que o Senhor abençoe, Pai, a vida da Aline, a sua família, a vida das mulheres da nossa igreja, a vida dos homens da nossa igreja, a vida das crianças da nossa igreja, dos jovens da nossa igreja. Que o Senhor abençoe a nossa igreja como um todo, fortaleça cada família e que o Teu nome, ao final de tudo, seja glorificado. Obrigada, Deus, por esse estudo. Nós te agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Aline. Obrigada às irmãs que estão aqui. Eu também quero agradecer de uma forma especial ao pastor Rodrigo, tá? Ao Lucas, que sempre estão nos ajudando. Acho que já tem que a gente está fazendo um ano agora em maio, que a gente está em toda essa trajetória de gravação, né? E a gente sabe que dá trabalho, ter que vir para cá, dispor um tempo, armar, né, todo um cenário, iluminação, e isso tudo é um tempo, né, que é para o Senhor, mas a gente sabe que nos abençoa muito. Então, olha, vocês, muito obrigada, tá bom? Que Deus possa abençoar o ministério e a vida de vocês. E a você que está aí do outro lado, em abril nós nos vemos novamente. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, o seu coração. Até o próximo estudo.